um versículo que está lá em João 15, que fala assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse dia eu estava meditando sobre os sis da Bíblia, né? Então você vai ter isso se você fizer isso. E é muito sério quando a gente não lê a Bíblia nesse detalhe, né? Então, você quer que os seus dias se prolonguem na terra, então você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, né? Você quer ser exaltado, você precisa se humilhar perante ao Senhor. Então, né, são princípios espirituais que regem a nossa vida, né? Princípios espirituais que nos levam mesmo a ter essa condição. Pastor, tem algum versículo ou algo que João fala no livro dele que é algo que marcou muito a tua vida, que você possa falar assim, olha, eu gosto muito disso, isso daqui me marca profundamente? Você já estragou a surpresa, porque era João 15,5. Ai, não acredito! Quando você falou, eu falei, puxa vida, foi na mosca, porque inclusive é a placa do meu carro, João 15,5. Uau! Né, porque para mim isso é a base da vida cristã. Se um dia você chega a esse ponto de conversão, aonde você se vê, né, bom, vamos até voltar agora um pouquinho, porque foi uma coisa que de repente a gente não abordou. Né? Quando João fala, né, João tem uma visão de Jesus é Deus. Então, é a deidade de Jesus, é a principal mensagem do Evangelho de João, e a gente vê ela totalmente narrada em versos de amor. Ou seja, esses atos de serviço, esse sacrifício, esse plano de Deus sendo executado para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Mas existe uma condição. Por quê? Nós não podemos ter fé se não houver arrependimento. Então, a gente tem que lembrar, gente, se você se acha tão bom, tão capaz, se suas obras você está achando que elas são louváveis, você já perdeu o ponto do Evangelho. Porque o Evangelho é uma lembrança, é uma recordação de que somos pecadores, de que somos caídos, de que vivemos num mundo que jaz no maligno e que a nossa natureza é má, tanto que nos rebelamos contra o nosso Criador. Né? E se você tem acompanhado os estudos do Encontro com a Palavra, você vai ver que o Dick Woodward, ele fala numa linguagem de divórcio, né? Então, o problema da humanidade é que a humanidade pediu o divórcio de Deus. Nossa, mas Deus tem falado, eu vou dar um jeito nessa situação, eu vou reconciliar. Esse divórcio não vai ser consumado. Mas aí, se nós não nos arrependermos, ou seja, não chegarmos à consciência de que somos pecadores e que sem esse sacrifício justo, o sangue do justo que foi usado para pagar pelos nossos pecados, é ele quem nos religa, quem nos reconcilia, quem nos reconecta com o Pai, então, né, perdemos o ponto. Então, lembrando, o arrependimento é a base. Mas uma vez que você chega a esse arrependimento, que também a gente vê que é obra do Espírito em nós, e a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente crê nesse evangelho de salvação, a gente começa a se santificar e a gente está em busca de cumprir o chamado, a gente vai ver que sem Jesus nada podemos fazer. Mas já que você já estragou essa surpresa, Michele, eu gosto muito de uma conexão. Por quê? Quando João está apresentando Jesus, ele fala do verbo, né? Esses primeiros 14 versículos é mais ou menos assim. João fala o que é que ele vai falar, depois ele desenvolve o que ele vai falar, e ao final ele fala assim, eu não falei que eu ia te falar isso, isso e isso, e ele vai e conclui dizendo que ele falou que iria falar. Ele falou, exatamente. Então, quando a gente vê aqui no verso 12, né, que ele fala no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, Jesus veio como o Messias para o povo judeu, mas eles não receberam. E aí vem o verso 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E continua, né? Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, verso 14.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, no início do Evangelho de João, aqui a gente começa a falar de uma coisa que João faz muito, que é a linguagem simbólica, né? Todos os livros de João, as cartas, né, o Evangelho, Apocalipse, tudo você vê que João tem uma linguagem muito fácil, muito direta, muito objetiva, mas muita simbologia embutida na sua linguagem. Então, ali no capítulo 1, nos versos 12 a 14, a gente vê ele falando do Filho unigênito de Deus. Mas se vocês lembrarem, quando chega aqui no capítulo 20, que é já perto do final, né, a ressurreição e quando Jesus aparece para Maria Madalena. Então, estou falando capítulo 20, verso 17. Então, se você lembrar da história, ela não reconhece Jesus. E aí, quando Jesus chama ela pelo nome, ela fala Rabi. Então, ela associou, né? E aí, ela vem para tentar pegar Jesus. E aí ele fala, né, verso 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui está consumado. Ou seja, ele era o Filho unigênito, o único. Então, lá no início do Evangelho, ele era o Filho unigênito de Deus. E aqui, após a sua morte e a sua ressurreição, ele fala, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eis que fazemos parte da família do Senhor. E glórias a Deus por isso.